Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Carmadélio Responde, um pedacinho do meu Instagram agora aqui no YouTube. Eu sou Carmadélio Souza, formador católico, e respondo a perguntas que me são feitas no meu Instagram sobre vida afetiva. É a minha contribuição na formação de solteiros cristãos católicos. Se você é solteira e católica e está em busca de um relacionamento e não sabe o que fazer, eu tenho um convite especial para fazer para você antes da gente continuar neste vídeo. Você precisa participar do meu evento gratuito Imersão Desencalhando DIP. Nele, eu darei um guia prático para você sair do imobilismo afetivo e construir um relacionamento saudável e duradouro ainda em 2024. Será no dia 1º de fevereiro, às 20 horas. E para fazer sua inscrição é muito simples. Basta acessar o primeiro link na descrição deste vídeo ou o comentário fixado. O evento ideal para você que se sente confusa, perdida e sem esperança, mas deseja encontrar um caminho concreto para superar estas dificuldades. E tudo isto permanecendo fiel a seus valores cristãos. É isso que você tem procurado? Então inscreva-se agora mesmo. Como mostrar interesse sem parecer oferecida? Eu sempre falo sobre isso aqui no Instagram, lá no Instagram e aqui no YouTube. A melhor forma de você se aproximar de alguém que você tem interesse afetivo não é partindo logo para o interesse afetivo, mas é ir primeiro na amizade. Se você chega logo, entenda, na paquera direta, sem uma base mínima de conhecimento, é provável que a pessoa vá lhe avaliar apenas a partir desta sua experiência inicial de paquera. E aí o que é que ela vai olhar? Ela vai olhar para você, para o seu corpo, para o seu rosto, para você como pessoa, sem conseguir lhe avaliar realmente quem você é. Quando você vai apenas para a paquera solta, sem uma base de amizade, há o perigo da pessoa de perceber como, entenda, atirada, né? Que é uma das preocupações que eu mais escuto das mulheres católicas que me acompanham no meu Instagram e agora aqui no YouTube. Elas não querem parecer atiradas, e elas estão certas, porque de fato não é uma coisa boa. Porém, a maneira de você trabalhar isto é você iniciar uma amizade com a pessoa. Talvez surja uma pergunta, mas Carmadélio, será que não vai demorar demais até que eu crie uma amizade com a pessoa? Bem, nós estamos falando aqui, você quer algo que realmente possa dar certo ou você quer apenas arriscar? Se você quiser apenas arriscar, é provável que a resposta seja negativa de pronto. É muito provável. No entanto, se você se permitir se aproximar da pessoa, e aí respondendo o que você me perguntou, você se aproxima da pessoa, permita que ele a conheça melhor, permita que ele perceba quem você é, e ao mesmo tempo que você vai aprofundando quem ele é, você também vai amadurecendo exatamente o nível de interesse afetivo que ele gera em você. Por isso, a melhor maneira de você se aproximar de uma pessoa que você tem interesse afetivo, que você não tem conhecimento prévio, né? Porque se você já tem conhecimento prévio, se você já é amigo, se resolve. Mas não tendo conhecimento prévio, a sugestão que eu dou é que você se aproxime, como quem não quer nada, pela amizade, conversa vai, conversa vem, e no próprio processo de amizade você vai sinalizando que você quer algo além da amizade. E aí, como ele lhe conhece, como ele está se relacionando com você, porque ele vê como amiga, ele vai poder avaliar se ele vai querer ou não, se interessa a ele ou não, ok? Então vá nessa. O que acha do homem ser mais baixo do que a mulher? Interessante, eu estava conversando em certa ocasião com uma mulher e ela me dizia, eu não sei se ela falou em nome de todas, né? Mas ela me dizia que as mulheres têm muita expectativa de namorarem com homens mais altos do que elas, né? Então me parece que é um critério quase unânime entre as mulheres de que a pessoa, o homem, teria que ser mais alto do que elas. Veja, não é um critério errado. Tá na liberdade da pessoa, você realmente, eu quero uma pessoa um pouco mais alta do que eu, no caso de uma mulher, né? Quero um homem mais alto do que eu, ou mesmo no caso de um homem, eu quero uma mulher mais baixa do que eu. Isso é um critério pessoal. No entanto, não é bom você dar um peso muito grande a este critério. Porque a gente sabe, e a experiência também mostra, que o que sustenta o relacionamento no tempo não são essas diferenças ou essas convergências, dizendo melhor, periféricas. Quando eu falo periféricas, não estou dizendo que elas não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas não têm a força de sustentação do relacionamento. Entende? Então, por exemplo, você pode perder uma
excelente pessoa na sua vida, com uma possibilidade até, quem sabe, de um casamento e na construção de uma família, porque ela talvez seja 3 ou 4 centímetros mais baixa do que você, e você vai perder essa pessoa porque ela é mais baixa, porque você colocou esse critério que é válido na hierarquia dos critérios como sendo o mais importante de todos. E aí você vai perder pessoas maravilhosas por causa de um critério periférico. Repito, não tem problema nenhum de você querer namorar com homens mais altos do que você. É um critério pessoal, mas não permita que esse critério tenha o peso decisivo de decidir se você vai efetivamente ou não namorar com a pessoa. Porque, olha, sendo bem sincero, no meu acompanhamento sistemático de casais, de namorados, de casais casados, o que sustenta mesmo o relacionamento é a grandeza de alma, é o caráter, é a personalidade, a convergências de valores. Isso é que sustenta o relacionamento. Então não se iluda de achar que vai conseguir tudo dar certo porque apareceu um cara 2, 4, 6 centímetros mais alto do que você. Isso é importante, talvez como critério pessoal seu, mas ele não é suficiente para segurar a barra de um relacionamento que tende a caminhar até que a morte o separe. Doramas coreanos são mini cursos sobre namoro. A pessoa não está na realidade nem perguntando, ela está afirmando. Com frequência eu recebo perguntas acerca de doramas. Eu não assisto, mas eu vejo que minha filha aqui em casa assiste. E ela sempre me fala muito bem, porque passa uma percepção de um relacionamento, digamos, um pouco mais puro. Porque a gente sabe que, infelizmente, a produção cultural ocidental ela é muito marcada pelo erotismo, pelo sensualismo. E os relacionamentos afetivos são muito marcados por essa questão muito erótica, entendeu? E acaba roubando a essência do relacionamento, que não é essa. É claro que dentro do matrimônio vai ter o seu lugar, mas a essência de um relacionamento afetivo não é a dimensão erótica, né? Então, embora eu não assista, mas eu escuto muitos elogios sobre os doramas, entendeu? O que eu digo, assista, chegue às suas próprias conclusões, né? Mas de maneira geral, eu ouço mais elogios do que críticas, entendeu? Então acho que talvez seja interessante você acompanhar. Pode ficar sozinha com um namorado? Essa pergunta me chegou na caixinha do Instagram, eu estou trazendo aqui para o YouTube porque eu achei ela bem interessante. E eu respondi para a pessoa assim: por que você pergunta? Foi a resposta que eu dei. Depois essa pessoa, que claro, não vou dizer quem é, né, respeitando a privacidade dela, no privado, ela teve o seguinte diálogo comigo. Ela respondeu: eu pergunto porque eu tenho medo de meu namorado tentar alguma coisa comigo. Ela falou desse ser tentado, ela disse assim, ser tentado, né? Aí eu respondi para ela: mas você não se garante, né? Você não confia na sua capacidade de dizer não? E ela disse assim: não, eu confio na minha capacidade de dizer não, mas você sabe, né? Homem, né? Tem um medo. E aí eu joguei para ela uma outra pergunta: será que vale a pena você estar namorando com um rapaz que você tem medo de que ele ultrapasse um limite porque ele não vai conseguir se segurar? E ela respondeu que a resposta a deixou pensativa e reflexiva, né? De fato é isto. Você tem que namorar com uma pessoa que você não tenha medo dele. Não tenha medo dela. Se você namora com uma pessoa que você tem medo dele ou tenha medo dela, da reação dele, isso não é um bom sinal, entende? Então a pergunta interessante, né? O que eu respondo normalmente? Não é prudente. Claro, o namoro, você vai namorar sozinho com o seu namorado, com sua namorada, evidentemente no lugar discreto, mas não no lugar escondido. É bom você namorar no lugar discreto, onde vocês fiquem à vontade, que não tenha o mundo todo acompanhando, porque é o momento de vocês. Por outro lado, resistam à tentação de ir para um lugar escondido, porque muitas vezes, como diz um amigo meu, o cão atenta, né? Então, para que isso não aconteça, a gente tem que se precaver sendo prudente. Então, o ideal é que você namore no lugar público, mas não visível, discreto, que ao mesmo tempo proteja a privacidade do casal, mas também não os permita, digamos, estar tão escondidos que possam ser tentados por qualquer tipo de limitação, de quebra da castidade, ok? Então fica essa dica aí para você. Como superar a friendzone? Porque está escrito friendzone aqui. Não é friendzone, né? Como superar a friendzone? Antes de se declarar, ela disse: quero levar pro resto da vida sua amizade. Olha, garota, se ela lhe disse isso, que quer levar para o resto da vida dela a sua amizade, ela só lhe vê como amigo, ela não lhe vê como possibilidade afetiva. Mas a pergunta sua transmite assim um certo desespero. Como superar? A maneira de você sair desta zona da amizade, como você colocou aqui, e ir para um patamar diferente
diferenciado do afeto, né, do namoro, é você se apresentando cada vez mais para ela, para que ela tenha a possibilidade de saber quem é você e que ela possa dizer, puxa vida, ele é um cara bacana, ele é um cara legal, ele é um cara de Deus, ele é um cara que reza. Ser capaz de perceber aquilo que você de fato é, que desperte nela um interesse por você. Então não tem como fugir. Fugir dessa zona da amizade, eu entendo quando vocês jovens falam, mas existe uma amizade que ela é fundamental para que se possa amadurecer no relacionamento afetivo, entende? Então a saída para você não tem escolha. Ou você permite que ela lhe conheça ainda mais, já que vocês são amigos, né? E possa despertar interesse em você, ou não vai ter nenhuma chance. E talvez você pergunte, Carmadelli, se eu continuar sendo amigo dela, se eu continuar sendo presente, tá ali perto, tá ali junto, e mesmo assim ela não se interessar, bem, garoto, você perdeu. Ela não lhe quer. Aceite o fato, feche o ciclo e vida que segue. Você sabe, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Se você gosta, ela não gosta, não pode fazer nada, né? A gente tem que respeitar e seguir a vida da gente, ok? Então eu sugiro que você aprofunde mais a amizade com ela, né? Talvez ela não esteja percebendo certas facetas da sua personalidade que talvez numa profundidade maior ela perceba e quem sabe ela não lhe dá uma chance, né? Torço que dê certo, ok? Se der certo, você manda foto para o nosso Instagram. É verdade que os homens mais bem-humorados, engraçados, têm mais chances com as mulheres. O que eu percebo é que os homens que têm senso de humor têm mais chance com as mulheres do que o cara carrancudo, do que o cara antipático. Agora, é muito importante que a gente entenda o que é senso de humor, porque tem gente que entende senso de humor com ser palhaço. O cara palhaço e que quer fazer gracinha, que quer fazer gracinha com todo mundo, que fica brincando com todo mundo, que todo mundo ri, mas que no fundo as pessoas não gostam, esse cara perde pontos e mais pontos em relação às mulheres. As meninas até riem com ele, mas elas tendem a achá-lo um pouco ridículo, como uma pessoa que não tem senso, uma pessoa que não tem noção da coisa. Já os caras que têm um bom humor, e especialmente humor inteligente, aquele humor fino, que somente as pessoas também inteligentes são capazes de perceber, esses caras ganham grandes pontos com as mulheres. Então, claro que ter bom humor é uma característica também do temperamento e da personalidade, né? Tem pessoas que são aquilo que são, tem pessoas que não conseguem ter bom humor porque elas são daquele jeitão delas, ok? Também se você quer forçar um humor que você não tem naturalmente, acaba ficando artificial e é um tiro no pé. O ideal é que, se você tem a tendência natural a ser uma pessoa bem-humorada, até por temperamento, né? A gente sabe que há temperamentos que são naturalmente mais fáceis para o humor, mais inclinados para o humor, você pode usar isto a seu favor para atrair as garotas, agora, com discernimento. O que eu digo discernimento é porque às vezes a pessoa quer fazer piada com coisas que não se deve brincar, acaba se desrespeitando e o efeito é exatamente o contrário, ok? Então, se você é um homem que tem bom humor, continue, mas peça a Deus, além do bom humor, a sabedoria para usar bem este humor para que ele seja edificante. Este é o Carmadelli Responde desta semana e quero lhe agradecer por sua audiência e nos acompanhar aqui no YouTube. Fica o convite para você também nos acompanhar no Instagram, @Carmadelli, e divulgue para seus amigos para que nós também possamos ajudá-los na formação afetiva de cada um deles. Não se esqueça que nós estamos todas as sextas-feiras às 10 horas neste canal, então se inscreva para não perder nenhum vídeo. É isso, acabamos por aqui e acaba de aparecer 2 sugestões de 2 vídeos que você pode clicar para continuar neste processo formativo. Até a próxima!